Você prometeu pra você que 2026 seria o seu ano. O que você tá fazendo a respeito? Pois é, às vezes a impressão que dá é que a vida puxa um freio de mão. Por que será que isso tá acontecendo? Vamos lá, porque a numerologia ela pode te ajudar com isso. Talvez você não tenha entendido ainda como funciona o ano 1. Eu vou te explicar, pois é, eu vou te explicar tudinho. Então fica até o final desse vídeo se você curte numerologia. E eu vou explicar para você possivelmente o que está acontecendo. Tem várias coisas, inclusive, acontecendo aqui no universo, tá? E a gente tá falando de energia. Energia é uma coisa que a gente sente. Né? Então é o seguinte, se você gosta desse conteúdo, já curte, comenta, compartilha e já manda para quem curte também, quem tá se sentindo perdido, tá certo? A gente piscou, já estamos em junho, olha só, gente, como o tempo passou. E às vezes parece que a vida realmente tá puxando, tá parando, a gente revisa, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Tudo bem que o ano 1 é um ano de plantar semente, é um ano de você ir em frente com seus empreendimentos e tananã. Por que as coisas estão voltando? Por que tá acontecendo? A gente tá no ano da roda da fortuna. O primeiro ponto é esse. É um ano, tá? Em que as coisas realmente, elas vão voltar. Elas vão voltar. Será que a gente ainda é 100% seguro de tudo na nossa vida? Eu acho que vale alguns questionamentos. Nós estamos cada vez mais nos conectando com a nossa vida, com a nossa verdade. Hoje a gente tem muito acesso, né, a canais que falam sobre a gente, sobre quem nós somos. Hoje você pode fazer um mapa numerológico, hoje você pode jogar um tarô, hoje você pode fazer um mapa astral, você pode fazer uma terapia. Você pode cada vez mais entender quem é você. Mas o mais importante de tudo isso, que eu sinto que ainda falta para todo mundo muito autoconhecimento, é entender que o ano 1, ele voa, ele é rápido, mas a gente vai ter que fazer um esforço danado para ficar aqui no presente. Eu acho que você não percebeu que você está lá no futuro. Porque é um ano tão ansioso, é um ano que traz tanta ansiedade, que deixa a gente tão agitado. A galera que tá com novos projetos, que tá colocando tudo isso, tá esperando. Tá igual a carta do sete de ouros. Jogou lá a semente, mas tá esperando, jogou hoje. Passou 2 dias, tá esperando que a planta esteja crescida, já dando frutos. É isso. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu olho, quando eu vejo nos meus atendimentos, quando eu olho as coisas ao redor. Então, assim, a gente tá muito agitado. É por acaso? Não, porque se não fosse essa energia, a gente também não iria fazer. Mas eu sinto muito essa desconexão com o momento presente. Você tá onde você deveria estar. A ideia é de você se concentrar aqui, tá? Veja bem, se concentrar aqui no seu momento presente, buscando hoje recursos para melhorar, buscando hoje respostas, buscando hoje coisas que você precisa fazer. Meu amor, é que assim, são tantas coisas que eu tenho para falar, que eu tô tentando aqui organizar na minha cabeça, mas imagina que é assim, vou falar sobre algumas coisas que eu tenho atendido. Uma moça que chegou pra mim, eu fiz uma faculdade X, não curti, e aí agora chegou esse ano, eu tô trabalhando com mídia social, mas eu quero empreender, eu quero fazer um monte de coisa, tal, não sei o quê. O que acontece? Há também todo o contexto da nossa vida, por isso que eu falo da questão do autoconhecimento. Aí essa moça me traz que o pai é empresário, que o pai começou muito cedo, senti ela olhando para a história do pai. Senti ela completamente desconectada com a própria história. Quero fazer uma coisa que me dá dinheiro. Quero fazer uma coisa... Gente, então assim, o ano 1, ele é um ano que você vai ter que entender a sua própria identidade. Você vai ter que buscar ferramentas, coisas. Então assim, Juliana, tudo bem. Eu quero empreender. Cara, não sei o que. Você vai precisar começar a fazer alguma coisa de algum ponto. E aí as coisas vão acontecendo durante o percurso. A ideia do 1 é fazer.
Não importa. Ai, mas eu não tenho certeza. Você precisa arriscar. Você vai ter que fazer algo a respeito. Então, assim, às vezes na vida a gente não tem garantia. Vocês concordam? Então, assim, são muitas coisas. Esse ano, eu falo, a gente vai ter que olhar para a própria identidade. Muitas pessoas presas a outras pessoas, a dependências emocionais, a situações. Então, assim, gente, e é onde eu sinto que as coisas não estão caminhando para todo mundo. Então, por exemplo, se você tem aí os seus projetos, se você tem o seu trabalho, se você tem a sua vida, mas se você se sente preso a situações, a relações, as coisas não estão acontecendo, falta esse tato. Então, assim, eu percebo que tem muita gente que ainda não entendeu que o ano 1 é um ano individual e que a gente vai ter que ter esse feeling total de entender onde a gente tá hoje. Por mais que a gente tenha essa urgência e essa necessidade de estar movimentando e criando coisas. Então, assim, não importa a velocidade, importa a direção que você tá caminhando, que você tá construindo. Então, assim, muitas coisas eu atendi esses dias uma psicóloga, uma advogada, e ela falou assim pra mim, o direito está ficando enfadonho. Gente, e é exatamente a proposta do 1. Porque o 1, ele traz energia de criatividade, ele traz essa energia de identidade, de originalidade. Então, todos nós estamos vivendo um momento em que a gente vai ter que buscar dentro das nossas profissões coisas que tenham a nossa identidade, a nossa característica. A gente tem que dar graças a Deus, e eu falo, e assim, esse ano, falando sobre astrologia, tá? Vou fazer esses parênteses porque eu acho super relevante. A gente tem uma posição super importante de Urano em Gêmeos. Então, o que acontece? É um movimento de boom da internet, de comunicação. As pessoas, elas têm que ter um diferencial na profissão delas. Se você é um mero advogado, você só vai ser aquele advogado que realmente você vai estar lá no seu escritório, você vai estar... Mas se você tem um veículo que é a internet, você pode acessar pessoas, você pode gravar, você pode colocar a boca no trombone. É isso que eu tô falando. Tem muitas coisas que estão acontecendo, que estão caminhando para nossa evolução. E a gente tem que caminhar com isso, com a tecnologia, com o mundo, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer e coisas que têm a ver com a gente. Não é só isso, mas são outras coisas que a gente pode explorar também. Tá? Então a ideia é que a gente possa trazer tudo isso ao nosso benefício para o nosso próprio trabalho. Então, às vezes, você está dentro de um trabalho enfadonho porque está faltando você, está faltando algo que traga a sua própria personalidade. Você dá vida a projetos que tenham a sua cara. Então a galera, tipo assim, cara, eu quero dar palestra. Eu quero, sabe assim? Ai, não sei, eu tô atrás, eu tô ali. Mas eu não quero, eu quero começar a botar minha cara no sol, eu quero... Então, assim, a gente precisa começar a fazer esses tipos de movimentos, tá? Então, a vida tá convidando a gente a expandir, a crescer esse ano, a crescer muito, principalmente no que fala sobre a nossa imagem pessoal. Ou você vai querer ser apenas um simples profissional, ou você vai querer se destacar por algo que é muito a sua característica. Ah, mas eu não sei que característica é essa. Mas é exatamente o que eu falei pra vocês. O ano 1 é um ano de arriscar. O ano 1 é um ano para quem realmente tem coragem de fazer coisas e não ficar parado. Então, assim, eu quero fazer tal coisa, mas eu não sei. Você vai ter que começar. Você só vai saber se você começar. Mas eu tô perdido. Mas não sei o que. Você precisa descobrir quem você é. A gente ainda tá muito cheio, carregado de crença limitante, carregado de dependência emocional que atrasa muito o nosso lado. E esse ano, sinto muito, mas você vai... Todos esses freios de mãos que estão sendo puxados, eles dizem respeito exatamente a isso. Então, assim, por exemplo, um ano 1 nas parcerias, nas uniões, vamos falar daquilo que pode atrapalhar, que às vezes a gente não tem consciência, sabe?
Sabe aquele relacionamento, aquela parceria, aquela sociedade, aquele não importa, tá? Em que âmbito, se é no amor, se é no trabalho, mas às vezes a gente não tem consciência disso. Quando a gente olha para as pessoas que estão ao nosso lado no ano 1, que é um ano muito individual, é muito assim, a prova é individual. Quando a gente olha para isso, que a gente olha para quem está do nosso lado neste ano, quem não está compatível, quem não está no mesmo degrau que a gente, vai ficar para trás. A gente precisa entender esse movimento. Então, assim, as pessoas que estão ao nosso redor, elas impactam muito na nossa energia. As dependências emocionais que não são trabalhadas, elas não deixam a gente crescer. Você quer ter dinheiro, mas você não pode, porque você tem alguém, que você tem isso. Ah, porque eu tenho tal situação, ah, porque eu tenho tal pessoa. Só que nisso, a gente começa a entender essas desculpas, ou enfim, coisas que a gente precisa resolver, que as outras pessoas precisam crescer e buscar o próprio propósito delas e a gente o nosso. Então, tudo isso vem para esse ano. Então, assim, todas as questões, essa moça que me falou que queria empreender, que me contou a história do pai dela. Ah, meu pai tem uma empresa. Ah, mas olha, meu pai me disse que assim, não sei o quê. Mas eu tenho 25 anos e eu sinto que eu não tô, que eu já deveria estar melhor, que eu já deveria estar... Cada um tem o seu próprio caminho. Aí lá vem essa questão da família, todo mundo cobrando. Então, assim, gente, vocês entendem que é muito complicado? Vocês entendem sabe, essa coisa de você com você? Então é como se você tivesse que, de fato, se concentrar exatamente na sua energia, onde você está, tirando o externo. Tirando completamente o externo. Você precisa das outras pessoas, sim, a gente vive em comunidade, mas vocês não têm noção o quanto você precisa estar em pleno equilíbrio com o seu próprio ecossistema. Então eu entendo que esse ano ele traz muito à tona isso. Então tudo aquilo que você acreditava lá atrás vai cair por terra. Você vai andar, daqui a pouco o freio de mão vai ser puxado. O tempo todo isso tem essa tendência a acontecer. Ah, porque nossa, porque fulano, porque cicrano, aí vem a vida e ó, olha a roda da fortuna, o ano da roda da fortuna. A vida tá andando, tá subindo, de repente volta. Puxou, ela desce. Ela sobe, ela desce, mas é por quê? Porque você precisa entender aonde você está exatamente, para onde você quer ir. É muito importante que você aprenda e que você tenha consciência de quem você deseja se tornar nesse ano. Isso é uma das coisas mais importantes que esse ano 1 traz. Quem você deseja se tornar, e vai ter que ser inegociável para você coisas que vão entrar dentro dessa dinâmica e você não vai mais poder abraçar. Então, assim, você sabe, esse ano ele vem, aí trazendo a astrologia, ele vem, Saturno, que é uma baita cobrança, que Saturno traz energia de Capricórnio, junto com Netuno, que é Peixes, Peixes que fala das ilusões, Peixes que fala de escapismo. Olha só, Saturno, que é Capricórnio, que é a construção, que é tudo que você vai construir, diante de olhar, olha Netuno, Peixes, para aquilo que você ainda se ilude, para aquilo que você ainda está pensando, meu Deus, não, tem que ser assim, ou então, estou vivendo tal situação, não, esse trabalho, essa vida, isso ainda vai me trazer algum fruto, alguma coisa. É como se Capricórnio, Saturno, que é o senhor do karma e da cobrança, puxasse o teu freio de mão e falasse, é mesmo? Ou você tá mentindo e se enganando. Então, quando esse freio puxa, o ideal é que você volte para cá e que você não esperneie, que você procure de fato entender onde você está e o que precisa ser feito hoje. Buscar os recursos hoje. Você tem uma vida inteira. Então, assim,
é hoje, a vida é hoje. Eu entendo que esse ano ele tá trazendo muito. Assim, eu estou percebendo a questão da lição que está sendo trazida. É assim, é hoje, a vida é hoje. Não adianta você estar lá na frente. Eu vejo muitas pessoas hoje trabalhando igual loucas, de uma forma muito insalubre. Eu não sei, mas vocês já devem ter percebido como todo mundo tá. Talvez a gente esteja fugindo mesmo de olhar pra gente. Talvez a gente, assim, as coisas e os movimentos e as mudanças que a gente vai ter que fazer, cada escolha é uma renúncia. Quando você disser que você vai fazer uma coisa, que você vai ter, olha só, Capricórnio, Saturno, que você vai subir aquela montanha, você vai ter que ter essa responsabilidade. Só que você não vai poder escapar e ficar ali, igual um pisciano brisando. Oh, onde estou? Você não vai mais poder contar histórias para você não vai mais poder se enganar, você não vai mais poder falar que a vida é só sobre dinheiro. Eu acho que as pessoas estão esse ano entendendo muito isso. Não é, tudo bem. Meu Deus, se eu fico sem dinheiro, nossa, o mundo acaba. Só que as pessoas, elas estão vendo que é mais do que isso. Eu quero propósito, eu quero ser feliz, eu quero fazer uma coisa que eu gosto, que me dá prazer. Toda vez que eu jogo baralho para as pessoas, elas querem um 10 e um 9 de copas. É satisfação emocional. Não é só um 9 de ouros. Não é só esse bem-estar financeiro. É muito mais. Então, é isso é o que você está buscando. Então, o meu conselho é que você pare e que, se você percebe que você está realmente, de fato, olha, Juliana, eu tô tão perdida assim, mas em todos os sentidos, procure ajuda, procure terapia, procure numerologia, procure saber quem você é de fato, entenda os seus movimentos. Nós fomos educados por pessoas e tudo isso tem um propósito. Esse é vídeo para outro dia. Mas a gente precisa se descobrir como ser humano, como se fazer feliz. Não é só sobre ficar trabalhando, mas é sobre dar risada. É sobre acordar todo dia com um propósito. E não querendo morrer, ou querendo que o tempo passe, ou querendo, sabe? Quando vai chegar um final de semana? Quando chegam as minhas férias? Quando chega, tem alguma coisa errada? É isso, meus amores. Eu espero que esse vídeo traga muita consciência, que quem ouça ele traga um pouquinho de sossego, procure de verdade, procure ajuda, procure conversar, procure se entender, meu amor. Entenda que se você está aqui nesse mundo é para trabalhar as energias. Você precisa entender o seu propósito. Ninguém veio passear aqui. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender sobre a gente. E quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse devagarzinho plantando essas sementes, mas tendo a paciência para ver a colheita. Sabe? Eu tô ali, é o meu bebê, é o meu coração, tá todo ali e isso vai acontecer. Mas a gente precisa disso, precisa dessa conexão com a gente de novo. Não olha para o lado. As pessoas, elas nos dão conselho, mas só a gente sabe aqui dentro o que a gente quer. A melhor maneira que a gente é feliz. Tá certo, meu amor? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me acompanhem lá nas outras redes também. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.